Senhor está entre nós, amém? Benção. Você podia abrir a sua Bíblia, por favor, naquele que, segundo um amigo meu, é o livro mais difícil da gente achar, Ageu. Capítulo 1, verso 5. Mas você vai manter a sua Bíblia aberta e a gente vai caminhar durante, ou por todo o livro. Ageu 1, 5. A tradução que eu estou utilizando, como eu disse ontem, é um pouquinho diferente. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração por graça e misericórdia nessa noite. Sem Ti, sem Teu agir, nós não podemos compreender a mensagem do Senhor. Por isso, ó Deus, ministra-nos nessa noite. Fala-nos, ensina-nos, corrige-nos, exorta-nos. Para que, ó Deus, sejamos capazes de viver uma vida cristã digna do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ontem a nossa conversa foi mais prática e a minha ideia era essa. A gente pensar um pouquinho sobre as nossas atitudes, sobre a nossa postura, sobre aquilo que a gente tem que fazer diante do Senhor em relação à nossa vida cristã. Hoje eu quero pensar com você em algo mais reflexivo, para a gente pensar um pouco mais. Porque é exatamente isso que o texto de Ageu, no verso 5 do capítulo 1, nos ensina. Nos ensina a pensar, nos ensina a refletir, nos ensina e nos convida e nos convoca a considerar a nossa vida, a considerar o nosso passado, ou, como muitas traduções dizem, a considerar os nossos caminhos diante do Senhor. Ageu foi um profeta levantado pelo Senhor para profetizar ao povo depois do exílio babilônico. Um tempo difícil, um tempo complicado, porque o povo volta de um tempo de dor, de sofrimento, de adversidade. O povo voltou para a terra, voltou para Israel, voltou para Jerusalém, voltou para o seu lugar de origem. Só que essa turma que voltou não tinha raiz naquela terra. Era gente que nasceu no exílio. Ou gente que foi para o exílio muito nova. E agora volta anos e anos e anos depois. E não reconhece a terra, e não tem afinidade com a terra, e não tem amor pela terra. Não há um sentimento nacionalista no coração das pessoas. Imagine você, tendo nascido em Juiz de Fora, e com, 7 meses de vida, se mudou para Ananindeua, no Pará. E lá você viveu 65 anos da sua vida. E de repente você volta para Juiz de Fora. Você não tinha vindo aqui durante 65 anos. Viveu o tempo todo lá. Você não tem raízes na cidade. Você não tem amigos. Você não tem conhecidos. Você não sabe nada da estrutura. Você não sabe nada da história do lugar. Talvez um pouco da história você conheça porque seus pais te ensinaram. E só. Era esse o sentimento do coração das pessoas, ou no coração das pessoas, que voltam do exílio para Israel, para Jerusalém. Um sentimento de desconhecimento. Estavam alheios ali, como diz um amigo meu, eles estavam avulsos naquele lugar. E aí eles voltam alguns até empolgados com a nova vida, afinal, estamos na nossa terra. A gente não conhece nada, a gente não tem raiz aqui, mas é a nossa terra. Voltam para lá assim e começam com empolgação a fazer uma grande obra. Começam a reconstruir o templo. Diante disso tudo, diante desse cenário, de uma empolgação inicial, mas que logo acabou, de um princípio de reconstrução, mas que parou no meio do caminho, é que o Senhor levanta Ageu. Para em 4 meses, trazer 4 mensagens para reorientar o povo, para fazer o povo pensar e mudar de vida e mudar de atitude. E eu quero conversar com você em 4 perguntas que para mim o livro de Ageu nos sugere, para que a gente possa pensar a nossa vida cristã, para que a gente possa conduzir, para que a gente possa alinhar, para que a gente possa orientar a nossa vida cristã. E a primeira pergunta é: onde nós temos, ou o que tem sido prioridade para nós? O que é prioridade na sua vida?
o Senhor, por meio de Ageu, vira para o povo e diz o seguinte, olha, verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. E no verso 4, por acaso é tempo de habitardes vós em casas bem acabadas, em casas apaineladas, enquanto este templo continua em ruínas? O povo volta do exílio e quer construir casa boa. E até aí não tem nenhum erro. Não existe um erro inerente, um erro intrínseco em você querer ter uma bela casa. Não há problema nenhum diante de Deus em você querer construir o melhor para a sua família. Não, não há erro. O grande problema é quando isso se torna a grande prioridade da sua vida, quando isso toma o seu coração de tal maneira que Deus é esquecido. Que a vontade de Deus é esquecida. Que a obra de Deus é esquecida, é deixada para trás. O povo tinha ânimo, o povo tinha coragem, o povo tinha disposição para construir as suas próprias casas, grandes, bonitas, bem acabadas, bem feitas, ricas. Mas não construiu o templo. A casa do Senhor. E o templo tinha um significado muito grande no Antigo Testamento. Era símbolo da habitação, da presença de Deus no meio do povo. De certa forma, eles diziam, é muito mais importante que nós tenhamos as nossas casas do que Deus habite no meio de nós. É mais interessante que nós tenhamos uma casa muito bem acabada do que o Senhor seja presente aqui. A prioridade dele estava errada. Diz o texto, talvez na sua Bíblia esteja justamente essa expressão. Vocês conseguem construir para vocês casas apaineladas, e aí a gente olha para essa expressão e não entende nada. O que é uma casa apainelada? Na tradução que eu li, uma casa bem acabada. Bem acabada ainda deixa a desejar um pouquinho. Casas apaineladas, que Ageu diz, eram casas com o teto arredondado. Lembrando panela. Por isso, apaineladas. Por que isso é importante no contexto? Essas casas, esse tipo de teto, era difícil de fazer. Era caro, era trabalhoso, demandava inteligência, demandava competência. Então o grande lance aqui é, o povo tinha inteligência, o povo tinha competência, o povo tinha recursos para fazer a casa de Deus, mas preferiu fazer uma casa com teto arredondado. Para ficar semelhante à casa dos reis. A casa dos nobres, porque essas casas eram assim. Os palácios reais eram assim. O coração do povo estava mais inclinado a poder se sentir como um rei dentro da sua casa do que construir uma casa para o verdadeiro rei. Essa era a grande prioridade deles. E Ageu os chama a atenção justamente por isso. Ageu os exorta justamente por isso. E aí, pensando nisso tudo, fica para nós a pergunta, será que a gente não tem agido de uma maneira muito semelhante a essa? Será que a nossa vida não tem tomado a prioridade da nossa vida com Deus? Será que as nossas coisas do dia a dia não têm roubado um lugar que deveria pertencer ao Senhor? Toda a nossa vida, obviamente, é vida cristã. Vida cristã não é só essa vida aqui dentro da igreja. Quando você sai, continua sendo vida cristã. É vida corandeu, é vida perante a face de Deus. Só que parece que às vezes a gente divide essa vida. E vida cristã é só o que eu faço na igreja. E mesmo assim o que eu faço na igreja é muito pouco. É mínimo. E aí a gente vive numa filosofia, numa ideia de que ainda não é o tempo. Não, ainda não é o meu tempo de servir. Ainda não é o meu tempo de me dedicar à igreja. Ainda não é o meu tempo de orar como eu deveria orar. Ainda não é o meu tempo de me dedicar a um estudo da palavra. Ainda não é o meu tempo de amar o meu irmão como eu deveria amar. Ainda não é o tempo de liberar perdão para quem me ofendeu. Ainda não é o tempo. E continuamos nesse discurso todos os dias, e esse tempo nunca chega. E a grande pergunta é, quando vai ser o tempo? Quando que a gente vai encontrar tempo para aquilo que Deus designou para a gente fazer? Porque seja dita a verdade.
para aquilo que nos interessa mais, a gente acha tempo. Se a sua vida estiver por um fio, você acha tempo para ir no médico. Você acha tempo para fazer exame. Você acha tempo para procurar remédio. Se dinheiro estiver envolvido, você acha tempo para trabalhar mais. Você acha tempo para fazer um outro curso superior. Você acha tempo para se desdobrar. Você acha tempo para um relacionamento. Você acha tempo para viajar. Você acha tempo para ter lazer. Você acha tempo para se divertir. A gente acha tempo para tudo. Quando chega reino, quando chega a obra de Deus, não tenho tempo. Não dá, eu tenho outra coisa para fazer. Tem algo que importa mais. Tem algo que é mais interessante. Tem algo que me interessa mais. Afinal de contas, quais são as nossas prioridades? O que é que ocupa de verdade o trono do nosso coração? O que é que de verdade reina sobre a nossa vida? A vontade do Senhor, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor ou a nossa própria vida? O nosso próprio querer, os nossos próprios desejos, a nossa vontade. O Senhor Jesus disse no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, o seguinte: portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O foco de Jesus é óbvio, a gente se preocupa com o que a gente tem que comer, o que a gente tem que vestir, o que a gente tem que beber, a gente quer cuidar da nossa família, a gente quer cuidar da nossa vida. Mas antes disso tudo, vem o reino, vem a justiça, vem a vontade de Deus. O foco de Jesus é nos ajudar a ajustar as nossas prioridades, a orientar as nossas prioridades para que a gente viva a vontade de Deus, para que a gente faça a vontade de Deus. Um autor chamado Dave Kraft escreveu um livro chamado Líderes que Permanecem. E nesse livro, falando sobre prioridades, ele diz o seguinte: volto frequentemente a Jeremias 42:3, em que o texto diz que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo e nem posso fazer tudo. Eu preciso fazer escolhas. E isso significa isso que significa ter prioridades. Dizer sim a uma coisa significa dizer não a outra. Dizer sim a menos coisas é um dos meus objetivos. Eu digo não a várias coisas para que eu possa dizer sim a umas poucas. Muitas vezes, para a gente viver a vontade de Deus para a nossa vida, para a gente viver o reino de Deus para a nossa vida, para a gente viver as prioridades de Deus para a nossa vida, a gente tem que dizer não para algumas coisas que são boas, que são legítimas, mas que vão roubar o nosso tempo, ocupar o nosso tempo que deveria ser dedicado ao Senhor. Muitas vezes, a gente faz bênçãos de Deus se transformarem em ídolos na nossa vida. Ídolos no nosso coração. Tim Keller fala muito disso no livro Deuses Falsos. Você devia ler esse livro, fantástico. E basicamente a ideia de Tim Keller é um ídolo do nosso coração. É aquilo que Deus criou para ser uma bênção na nossa vida, só que a gente não soube usar. E deu a isso um poder maior, um lugar maior, uma prioridade maior, um trono no nosso coração, e tirou Deus da cena. Isso é inverter as prioridades. E aí volto à pergunta que eu fiz. O que tem sido prioridade na nossa vida? Nós precisamos que o Senhor nos dê graça para que Ele seja a prioridade. Precisamos clamar pela misericórdia de Deus para que Ele de fato ocupe o primeiro lugar no nosso coração. Nas nossas escolhas, nas nossas opções. Para que a gente viva a vontade dEle. Mas o livro de Ageu me traz uma outra pergunta. Em que nós temos empregado os nossos esforços? Ontem eu mencionei sobre isso, eu falei um pouquinho sobre isso. Tirando a parte da salvação, a vida cristã é uma vida de esforços. Excetuando-se a conversão, a regeneração,
que é obra do Espírito na nossa vida, que é um agir soberano e sobrenatural do Senhor no nosso ser, a partir daí a gente tem muito o que fazer. A partir daí a gente tem muito o que trabalhar. A partir daí a gente se esforça. Só que às vezes a gente está se esforçando demais no lado errado. A gente está canalizando toda a nossa força, toda a nossa energia, toda a nossa motivação naquilo que não gera fruto. Dá uma olhada para o texto, ainda no capítulo 1. Agora do verso 6 em diante, ou melhor, do verso 6 e do verso 9 em diante, do verso 9 ao 11. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Vocês esperavam muito, mas, para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor. Porque por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também atingiu os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. É como se o profeta Ageu tivesse virado para o povo e dissesse o seguinte: vocês têm se esforçado muito, vocês estão morrendo de trabalhar, e o que vocês veem como resultado? Nada. Qual é o fruto das mãos de vocês? Não existe, não tem. Vocês estão correndo demais, mas estão correndo desordenadamente, de um lado para o outro, totalmente perdidos, sem saber o que fazer, sem saber como fazer. Você lembra, certamente, do Ciclope? Não o Ciclope da mitologia, esse é chato. O Ciclope dos X-Men. Por que ele tem que usar aquele óculos? Por quê? Por quê? Se ele não usar, vai sair energia demais da conta, descontrolada, destruindo tudo. Vai dar ruim. O óculos serve basicamente para que ele consiga canalizar a energia. Para que ele consiga focar em como e onde usar a energia. Às vezes a gente está igual o Ciclope sem óculos. Trabalhando igual um doido na igreja. Faz 300 coisas, mas nada acontece. Tem 200 eventos, um monte de programação. Você não sai da igreja, mas não dá um fruto. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. A gente está se esforçando demais. Mas não anda. Travou. É porque a gente não está canalizando energia do jeito que o Senhor nos chama a canalizar. Às vezes a gente está mais preocupado com os eventos que a gente cria, que a gente faz, do que com aquele que devia ser o centro do evento, Jesus. Às vezes a gente está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar daquilo que a gente está fazendo, e aí a gente se esforça muito, porque, seja dita a verdade, a opinião das pessoas nos importa demais. Muitas vezes a gente é governado pela opinião dos outros, controlado pela opinião alheia. E a gente fica pensando, se fulano estiver aqui, o que ele vai pensar? Então eu vou fazer assim. Mas a grande pergunta é, se Jesus estiver lá, o que ele vai achar? Se Jesus estiver presente no evento, o que ele vai pensar? O que ele vai encontrar? Será que ele vai gostar ou não vai? E aí a gente se esforça muito, mas para o lado errado. Ao invés de se esforçar na direção que o Senhor nos deu. Olhando para um exemplo bíblico, eu gosto muito de pensar na história de Neemias. Neemias é um personagem da Bíblia que me inspira demais. E um dos textos mais fortes para mim do livro de Neemias está lá no capítulo 6. Se você quiser abrir para acompanhar, versos 3 e 4. O texto diz o seguinte: enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer.
Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Quem enviou esse pedido para Neemias descer? 2 inimigos, chamados Gesem e Sambalate. Eles queriam basicamente que a reconstrução dos muros de Jerusalém fosse interrompida. Então, eles enviaram mensageiros a Neemias para que Neemias se distraísse, para que Neemias perdesse tempo, para que Neemias parasse de liderar a reconstrução dos muros e fosse lá bater papo com eles. E Neemias diz: eu tenho muito para fazer, eu não posso perder tempo. Eu tenho algo em que me concentrar. Eu tenho algo em que me esforçar. Eu não posso perder tempo com gente que quer conversa fiada. Eu não posso perder tempo com gente que quer me fazer distrair. Neemias manteve o foco repetidamente. Diz o texto que 4 vezes eles mandaram uma mensagem e Neemias respondeu a mesma coisa as 4 vezes. Eu estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria eu a obra para ir ter convosco? Por que eu vou parar para me distrair com vocês? Neemias nos mostra que é possível sim canalizar grandes esforços na direção certa, no lugar certo. E é isso que a gente precisa fazer. Para uma caminhada cristã saudável, para uma vida cristã saudável, a gente precisa encontrar um meio, um método, uma forma de focar os nossos esforços naquilo que o Senhor espera, naquilo que o Senhor requer de nós. Terceira pergunta que a gente encontra no livro de Ageu para orientar a nossa caminhada de fé: como nós reagimos aos grandes desafios da vida? Como nós reagimos aos grandes desafios à nossa fé? Relembra o contexto mais uma vez. O povo está reconstruindo, mas para. O povo começa a reerguer o templo, mas abandona a reconstrução. Por quê? Não havia motivação. Eles não entendiam por que a gente tem que reconstruir. E mais, eles olhavam ao redor e viam algumas coisas que mais ainda os impediam de reconstruir. Eles olhavam ao redor e percebiam que não tinham recurso para a reconstrução. Olhavam ao redor e viam uma terra inteira e não apenas um templo destruído. A terra inteira estava desolada, estava acabada, era monte sobre monte, era ruína sobre ruína, era entulho sobre entulho. Eles olhavam tudo e pensavam: eu ainda tenho uma vida para refazer. Eu ainda tenho uma vida para reconstruir. Eu tenho filhos para criar, eu tenho esposa, eu tenho netos, eu tenho muita gente dentro da minha casa que precisa de mim. E ainda, eles olhavam para o padrão do antigo templo. Lembra do templo de Salomão? Aquele negócio suntuoso, extraordinário. Eles olhavam para trás, lembravam tanto de ouro, tanto de prato, tanto de coisa valiosa que tinha naquele tempo. E eles olhavam para a terra e viam um monte de tijolo quebrar. Falaram: gente, como que a gente vai chegar naquele nível? Como que a gente vai chegar à altura daquele templo? Como que a gente vai chegar ao padrão daquele lugar? Não tinha motivação, mas tinha um grande desafio. A Escritura vai nos mostrar várias vezes grandes desafios a gente do Senhor, a gente de Deus. Grandes momentos em que o povo tinha que tomar alguma decisão. Diante de um desafio, você tem várias opções. Você pode tremer de medo, você pode chorar, você pode correr para o braço de sua mãe, ou você pode encarar. Ou você pode decidir seguir. Ou você pode decidir fazer alguma coisa. Um pastor próximo, o pastor Jeremias, diz sempre: aquilo que muda a minha vida não é aquilo que eu prego, não é aquilo que eu leio, não é aquilo que eu ouço, não é aquilo que eu falo. O que muda a minha vida é aquilo que eu decido e faço. O que muda a nossa vida são as atitudes que a gente tem ao longo dessa caminhada. E isso inclui as atitudes que a gente tem diante desses grandes desafios. Sim, reconstruir o templo era um grande desafio. Era complicado sim, não era nada fácil, não era uma pequena obra. Não era um negócio simples de se fazer, mas não era impossível.
Era desafiador, mas era possível. Mas o povo preferiu recuar. O povo preferiu retroceder. O povo preferiu se desviar do desafio. Achou que era complicado demais, que era pesado demais. O Senhor Jesus não nos convida a uma vida de desânimo. Ele nos convida a uma vida de coragem, a uma vida de intrepidez, a uma vida de avanço contínuo. Se a gente observa os evangelhos, a gente observa as promessas de Jesus, a gente vai entender isso. Se a gente observa, por exemplo, as palavras do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, um jovem pastor, ele diz exatamente: Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Senhor nos tem dado esse poder para avançar. E mais do que simplesmente dar o poder, que de fato Ele dá, é promessa em Atos 1:8. Mas além de dar o poder, Ele dá a própria presença. Ele promete em Mateus capítulo 28, verso 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo, o desafio é grande, mas você não está sozinho. É complicado? É, mas você não vai sozinho nessa. Você não vai na sua força. Você não vai do jeito que você acha que dá para fazer. Você vai orientado pelo Senhor, você vai acompanhado pelo Senhor, você vai fortalecido pelo Senhor. É isso que precisa estar no nosso coração, na nossa mente, diante dos grandes desafios que a gente vai encontrar na nossa vida e na nossa história. Pastor Hernandes, falando sobre esse texto, diz assim: quando Deus despertou o espírito da liderança e dos liderados, aqui em Ageu, todos se ergueram para o trabalho. Dá uma olhada no texto, verso 13 e verso 14 do capítulo 1. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe ao povo essa mensagem: eu estou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo. E eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. E ainda no capítulo 2, versos 4 e 5, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, sumo sacerdote Josué. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor. Esta é a aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Quando o Senhor desperta o coração do povo, Ele começa despertando a liderança. E aí fica uma grande lição aqui. Se a liderança não tiver ânimo, o negócio não vai andar. As grandes mudanças, a resposta aos grandes desafios vão começar na sua liderança. Vão começar naqueles a quem o Senhor colocou em posição de autoridade. E aí o povo vai ser contagiado. É esse o princípio estabelecido em Ageu. Uma liderança que se empolga, uma liderança que recobra o ânimo, uma liderança que resolve se esforçar, vai levar um povo inteiro a se esforçar. Vai levar muita gente a trabalhar. Começa na liderança, mas não para nela. Começa na liderança, mas não se encerra nela. E aí o povo inteiro anda. Aí o povo inteiro marcha. Aí o povo inteiro reage bem aos grandes desafios da vida. E aí, o Senhor, de maneira muito especial, conhecendo o coração humano, faz o alerta para o povo. Ele sabia que o povo ia olhar ainda para a reconstrução do templo e lembrar do templo antigo. E corria o risco, inclusive, da liderança desanimar. Olha o verso 3 do capítulo 2. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora. De fato, é como nada o que eles viam naquele momento. Mas logo depois o povo dá o encorajamento de novo. Às vezes a gente vai começar um grande trabalho. Às vezes a gente vai começar um grande movimento. E o desejo natural do nosso coração é que já comece grande. Já comece forte. A gente quer começar mudando o mundo. E não arrumando a cama.
A gente não começa do simples, ou não quer começar. Mas a gente não pode desanimar, mesmo começando de baixo. Mesmo começando das menores coisas. Não fique comparando aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem experimentado, com aquilo que outros povos têm vivido, que outras igrejas têm vivido, que outras pessoas têm vivido com Deus. Ah, mas eu queria viver as experiências que fulano viveu com Deus, mas foi ele que viveu, não você. Vive a sua. Tenha a sua experiência com o Senhor. Você tem os desafios que Ele já te deu. Então vivencie esses desafios. Não adianta a gente querer superar um grande desafio se nem os pequenos a gente encara. A pergunta final que o Senhor traz para nós por meio de Ageu é: onde nós temos colocado a nossa esperança? Eu não posso terminar esse sermão sem falar de Jesus. Eu não posso terminar essa palavra sem falar daquele que é a razão da nossa fé. Que é a razão daquilo que a gente chama de vida cristã, como eu mencionei ontem. O povo não podia colocar a sua esperança no sumo sacerdote, Josué. O povo não podia colocar a sua esperança em Zorobabel, o governador. O povo não podia colocar a sua esperança em Ageu, o profeta. Embora todos eles tivessem sido homens de Deus, embora todos eles tivessem tido um papel fundamental na história, eles não eram a razão da esperança do povo e não podiam ser a razão dessa esperança. A razão da esperança deles e a razão da nossa esperança aparece aqui em Ageu, no capítulo 2, do verso 20 ao verso 23, o final do texto. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no dia 24 do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido. A promessa feita a Zorobabel não encontra o seu cumprimento em Zorobabel. A promessa feita a Zorobabel e feita em Zorobabel encontra o seu cumprimento na pessoa e na obra perfeita do Senhor Jesus. Ao chamar Zorobabel de anel de selar, o que Ageu está dizendo é que esse chefe, é que esse governador é uma garantia de que Deus vai fazer algo grande. De que Deus vai levantar alguém que vai derrubar os tronos, que vai derrubar os carros, que vai derrubar os seus cavaleiros, que vai mudar a ordem das coisas, que vai reorganizar tudo do jeito dele. E esse alguém é Jesus. Ele que vem por meio de Zorobabel. Ele que vem da linhagem de Zorobabel. Ele que vem para transformar. Ele que vem para reorganizar. Ele que vem para reorientar todas as coisas. É nele que o povo tem que ter esperança. É nele que eu e você precisamos renovar a nossa esperança. Mas o nosso grande problema é que às vezes a gente prefere esperar pela nossa conta bancária cheia. A gente prefere confiar na nossa influência, no nosso poder, na nossa força. E o Senhor diz, não confiem nisso, mas confiem no Senhor Jesus. Confiem naquele que deu vida por vocês, que deu vida a vocês. Confiem naquele que reina verdadeira e eternamente, que ninguém derruba do trono e que ninguém tira o poder. É nele que você precisa esperar. É nele que você precisa confiar. Assim, resumindo tudo que eu disse até aqui. Primeiro, ajuste as suas prioridades de acordo com as prioridades de Deus. Segundo, mantenha o seu foco e os seus esforços onde o Senhor indicar. Terceiro, enfrente os desafios. Não corra deles. Não desanime diante deles, mas enfrente. Lute. Quarto, confie sempre nas promessas do Senhor.
nunca perca a esperança, porque você serve a um Deus fiel. Você serve a um Deus que não mentiu e não vai começar agora. Não vai mentir nunca. Um Deus que prometeu e que sempre cumpre aquilo que prometeu. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e ter um tempo de reflexão agora. O que está roubando o lugar do Senhor no seu coração? O que é que está tirando Jesus de cena na sua vida? O que tem feito você desperdiçar tempo, energia e força? O que tem te impedido de servir de verdade ao Senhor? De amar o Senhor da maneira que Jesus instruiu? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. O que te amedronta? O que te deixa apavorado? Que desafio é esse que está acontecendo na sua vida, na sua história, na sua caminhada, que está te deixando tão assustado? Confie no Senhor. Espere pelo Senhor. Deposite toda a sua fé no Senhor. Pai, em nome de Jesus, bendito seja o Senhor. Nós glorificamos aqui, ó Deus, porque Tu és o Deus da nossa vida. Declaramos aqui, Senhor amado, que o Senhor reina em nosso coração. Que o trono do nosso coração não pertence a outro senão o Senhor. O Senhor é, de fato, de verdade, Senhor da nossa vida. Amado das nossas almas. O Senhor é aquele que nos governa. É aquele que nos lidera. É aquele que nos conduz, que nos guarda e que nos guia. Reconhecemos aqui, Senhor, que temos falhado muitas vezes contigo. Temos agido mal. Temos pecado com o Senhor, diante do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos lava, nos purifica e nos perdoa. E reorienta-nos, ó Deus, para que façamos a Tua vontade acima de qualquer coisa. Dá-nos graça, dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus abençoe sua vida.